Pessoal, eu avisei que o Allianz Parque é o salão de festa do time do Flamengo e não deu outro. O Mengão foi lá e venceu por 2-0, agora diminuiu para 1 ponto a vantagem aí para o primeiro colocado. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Mengão dentro do Allianz Parque, na casa de festa do time do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. Todo mundo esperava muito pelo encontro entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Não é que a equipe do Felipe Luiz venceu por 2 gols, 2-0. Palmeiras perdeu pênalti, um duelo de alto nível e de polêmicas. Taca! Em contagem regressiva para o Super Mundial, a torcida alviverde organizou um mosaico de incentivo. Muito legal, não? Como sempre, a torcida sempre alentando. Como o avião da homenagem, o time começou voando alto até que o uruguaio Facundo cruzou. E a bola tocou na mão do conterrâneo Varela. Pênalti para o Palmeiras. Ramon Abate-Abel só precisou checar com o VAR. Foi dentro ou fora da área? Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. Pênalti foi assinalado. Piquerez, o escolhido, bateu fraco e Rossi defendeu. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo. Um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol. Até por isso, os palmeirenses reclamaram de um possível pênalti do Alexandro no Vitor Roque, ainda na primeira etapa. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Daqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. O avião alviverde entrou em turbulência. Cebolinha exigiu boa defesa do Everton. Já na segunda etapa, Luiz Araújo escapou da marcação do Gustavo Gomes e enfiou a bola pro Arrascaeta, que caiu na área depois de um toque do Murilo. Olha a reação dos palmeirenses. O árbitro também não viu nada demais, só que o VAR chamou. E na cabine de vídeo, ele mudou de ideia. Pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti. Não tem para onde correr. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? Arrasca fez o simples. Cobrou e abriu o placar. Flaco Lopes teve 2 boas chances. Já o Flamengo, numa jogada que começou com cobrança de lateral, trocou passes em velocidade até a bola chegar no jovem Wallacian, que serviu a Ayrton Lucas. Do Flamengo! Apito final e o 2-0 decretado. Com o resultado, o Flamengo manteve um tabu sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2017 foram 15 partidas, sendo 7 vitórias do rubro-negro e 8 empates. Ou seja, há 8 anos, o Verdão não sabe o que é vencer o rival carioca pela competição. Para o auxiliar do Palmeiras, o resultado está diretamente ligado às decisões de arbitragem. Isto foi claramente um jeitinho brasileiro. Como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. Uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho. Esse representante do Palmeiras, que teria invadido o vestiário da arbitragem, seria Anderson Barros, diretor de futebol. O dirigente já rebateu. Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Na súmula do jogo, não há qualquer registro sobre o episódio. Quente demais, porque é briga pelo título brasileiro aí, candidatíssimos tanto Palmeiras quanto Flamengo. Vamos para o primeiro lance polêmico da partida, o pênalti marcado para o Palmeiras. A dúvida é se ele comete a infração dentro ou fora da área. Em campo, o Ramon Abate-Abel deu a penalidade, aí o VAR recomenda a revisão, mas não tinha nenhuma imagem conclusiva. E aí fica aquela dúvida. Vocês conseguiram chegar num denominador comum aí, Ronaldão? Para você, pênalti, fora a falta da área, o que você teria dado? A briga foi só essa, que ela pega na mão. Para mim, na risca e praticamente saindo da área, para mim foi pênalti também. Não tem o que reclamar aí. Edu. É pênalti, né? Como você bem disse, Renata, não tem uma imagem conclusiva assim, a gente meio de lado assim, mas acertou
Pelo menos, né, que a gente viu, o árbitro marcou ali no campo na linha, e manteve a decisão dele no campo. Então, pênalti. Cicinho, e aí? Poderia ter sido mais polêmico, mas o Rossi acabou defendendo a penalidade cobrada pelo Piquerez, mas é um lance bem difícil. É assim, quando não é pênalti, a bola não entra, então eu não daria. Então do Palmeiras foi pênalti então, na semifinal? Porque você falou que não foi e a gente bateu e fez. Contra o São Paulo. Nós estamos falando desse jogo, exclusivamente desse jogo. A questão é a seguinte, mas ali nós estamos falando de um lance claro, aí não é 100% claro. Então eu não daria. Eu acho que eu marcaria essa penalidade, sim. Bom, o Vitor Roque também esteve envolvido num lance, num pedido de pênalti pelo Palmeiras. E enfim, quero ouvi-los. Cicinho, vamos ver se a gente consegue ter uma imagem mais aproximada, porque essa tá bem distante. Tá difícil para vocês fazerem a análise, mas imagino que vocês tenham visto também esse lance. Agora. Não foi para tudo isso. Não daria. Ronaldão. Aí já é mais choro de perdedor, né? Porque reclamaram depois, né? Na hora ninguém reclama, né? Que ele se joga ali. Então, para mim, nada aí também. Edu. Renata, tem o contato, mas realmente eu não marcaria esse Não pênalti. é faltoso, Não, né? eu acho que isso aí também é contato, como a gente fala aqui sempre, mas não foi para tudo isso para o Vitor Roque cair dessa forma assim. Então não Gosta de marcaria. se jogar também. Eu também não marcaria essa penalidade, não. Vamos agora para mais um lance polêmico envolvendo o goleiro Everton, uma joelhada que teria acertado ali o Léo Ortiz, e se isso é pênalti ou não é pênalti, o que vocês fariam nesse caso? O Ronaldo, que é goleirão, ele sabe. O Ronaldo saía de sola nessa época. Não, mas... No tempo do Ronaldo, a sorte dele é que não tinha VAR, hein? Se é o Ronaldo, estaria gravado a chuteira aqui, ó. Eu escutei muita gente falar que é a proteção do goleiro, que ele levanta e põe o joelho na proteção. Mas não é isso, é a forma de subir, porque ele está indo em contra a bola. Como é que ele vai, enquanto ele não vai levantar a perna, como é que ele vai saltar? Vai saltar com os dois pés? Então aí, não só é a proteção, mas devidamente ao salto, ele tem que levantar uma das pernas para levantar, para sair do chão. Como é que ele vai saltar com as duas pernas no chão? Não dá. Cicinho. Aí os curavam assim também, certinho. Agora, o atacante quer disputar com o goleiro. Aí eu fico com o Ronaldo, porque a proteção do goleiro, e assim, lógico que ele tá correndo um risco. Mas se você pega o Everton, ele não é um jogador maldoso. Ele não é. Se você fala do antigo, né, do Fábio Costa, do Ronaldo, aí era pênalti. Não, mas isso sim. Edu, e você, marcaria essa penalidade? Não, eu vou junto com meus companheiros, meus amigos aqui. O Everton saiu na bola de frente, né, o zagueiro veio de costa. Então não marcaria. De repente, ele deve ter falado minha, dentro da área, o cara não escutou. Tem que gritar, minha! Entendeu? Porque quando o goleiro falava, assim, eu nem ia mais na bola, eu já não é mais não. Aí tem um zagueiro que tem que ir. Marcaria. Especificamente nesse lance, eu concordo com você, Ronaldão. Até que enfim, hein? Estamos chegando no meio do ano, é a primeira vez que ela concorda comigo. Agora, esse é um lance que, pelo que eu percebi, acompanhei pelas redes e conversando com algumas pessoas, é o mais, talvez, polêmico de todos. A penalidade marcada para o Flamengo no Arrascaeta. E Murilo e Arrascaeta estavam aí no lance. E eu quero a opinião de cada um. Esse é um lance amplamente discutível. Ronaldão. Então, eu daria esse pênalti pelo só um fato. Ele já não olha mais a bola e o Arrascaeta está indo embora. Não teve a força, não teve a proporção, não teve nada, mas o zagueiro já esqueceu a bola. Então aí já daria até cartão para ele ficar esperto, porque o Arrascaeta quebra a costela dele, faz a carreta tombar aí e ele põe a mão. Uma coisa que me chamou a atenção é que no pênalti que foi dado para o Palmeiras, 6 minutos até a resolução. Esse foi bem mais rápido. O árbitro demorou menos tempo para definir, então, a penalidade. Edu, você marcaria esse pênalti, sim ou não? Renata, você conhece bem ali aquele lugar. O Murilo correu o risco, né? Quando você abre o braço, né? E por mais, como o Ronaldo falou, não tem aquela força desproporcional, mas ele correu o risco, né? Então deu chance para o árbitro. Então, o árbitro marcou, eu sinceramente, não é questão de clubismo, eu marcaria esse pênalti, sim. Nesse caso, se fosse clubismo, era outra coisa, né? Eu não sou clubismo, por isso que eu marcaria, porque senão eu falo, não foi. Né? Cicinho. Igual o Cicinho aqui fica falando que, toda vez não é, que é. Não, mas aí é nítido que é pênalti, até porque ele retardou, né, o movimento do Arrascaeta e o Piquerez chegaria na jogada, o Gustavo Gomes parece também chegaria na jogada. Então houve uma vantagem mínima, não foi
tão brusco, mas impediu o Arrascaeta de concluir a jogada. Honestamente, eu não sei se eu daria esse pênalti, mas não acho nenhum absurdo o árbitro ter marcado ou optado pela penalidade. Porque tem o gesto, não sei se foi suficiente. Claro, o doutor Marco Aurélio Cunha me ensinou que se o Arrascaeta exagerou, valorizou o que tem que ser feito, não é? Ele disse isso. Aí vai vir com a penalidade máxima. E aí você viu que não aí marcou. É mínimo, O Arrascaeta mas ficou batendo pênalti. o pé no chão ali, ó. Mas eu não acho nada. Nossa, como é que ele marcou esse pênalti? Tem fundamentação para marcar esse pênalti. Eu gostei do Cici, como é que é assim? Não tem penalidade máxima, o Marco Aurélio, penalidade mínima. o Marco Aurélio Cunha ele vai vir com a penalidade é máxima, já fala, a penalidade aí é mínimo, então não é pênalti. Marco Aurélio Cunha. Ele me ensinou que se o cara não valorizar, não cair, não fizer toda a cena, o árbitro não marca, então o Arrascaeta seguiu a cartilha corretamente. Bateu o pé no chão. E o Flamengo, valorizou. a gente vai discutir mais daqui a pouquinho, o Flamengo jogou muito bem também, né? Demorou um pouquinho para entender o jogo, mas quando entrou na partida, o Alexandro no primeiro tempo, muito bem taticamente. Na segunda etapa, eu quero valorizar as modificações feitas pelo Filipe Luís, que na hora de escolher um volante, ele improvisa, não é? Coloca o Varela como volante, o Danilo vai para a lateral, isso funcionou muito bem. O segundo gol do Flamengo também é oriundo de jogadores que foram escolhidos pelo Felipe para entrar no segundo tempo, bem interessante. E o Abel fez falta, hein? Ninguém tá falando aqui, mas o Abel, com esse negócio das expulsões dele aí e ficar fora aí, você fez falta pro seu time ontem, viu, doutor? E também o professor Filipe Luís, e aí depois a gente vai começar a resenha aqui. Vamos lá. A vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. A arbitragem protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, a regra é simples. O árbitro marcou pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. Mari Pereira. Tá bravo, né? O professor, na verdade, do Palmeiras. Depois a gente fala sobre isso que causou toda essa fúria pro lado palmeirense. Mas foi um jogo bom, um jogo bem disputado, né, Abel? São as duas equipes com muita qualidade, os 2 melhores elencos do país, os 2 melhores trabalhos do país, porque o Filipe Luís já se colocou nessa condição de ter um ótimo trabalho no comando do Flamengo, mas talvez o jogo comece a mudar um pouquinho com esse pênalti a favor do Palmeiras, que mais uma vez um pênalti perdido, dessa vez o Piquerez que embate, e aí o Rossi não dá margem para rebote, como aconteceu no caso do Estevão na rodada passada, marcando. O Flamengo que precisou lidar com as ausências que foram se apresentando ao longo do jogo, então o Gerson, quando sai na segunda etapa, o Filipe Luís mexe na equipe e as alterações do Filipe Luís, de fato, surtiram mais efeitos do que as alterações propostas pelo Abel Ferreira. Um jogo, mais uma vez, muito concentrado no Estevão, que tentou ali algumas vezes nas jogadas individuais resolver a partida e não aconteceu. Uma boa marcação do Flamengo, se comportou muito bem a defesa do Flamengo. Poucas alternativas, de fato, claras ali, né, de gol. O jogo do Flamengo muito concentrado por dentro, o Palmeiras tentando uma ligação direta para o Vitor Roque sustentar e esperar a aproximação pelos lados. Acho que não foi uma tarde muito inspirada desse lado direito, com o Mike mais avançado.
O Palmeiras não pôde contar com o Felipe Anderson para tentar mudar alguma coisa ali, deslocando o Estevão um pouco mais centralizado. Veiga começa no banco de reservas, Maurício começa no banco de reservas. O Abel tenta ali uma opção com o Facundo em um meio de campo formado pelo Evangelista. E aí depois acho que sobressaiu o que o Flamengo pôde apresentar na individualidade também nas alterações do Felipe Luiz para o segundo tempo. Você citou o Maurício. A gente já vai falar de arbitragem, dos pênaltis, da polêmica, mas o Palmeiras também desperdiçou chances ali no final, desperdiçou chances com o Maurício, por exemplo. Teve oportunidades. Acho que foi um jogo mais disputado do que de qualidade, até porque a gente está falando de Palmeiras e Flamengo. O Daniel, o meu filho, por exemplo, cochilou no primeiro tempo. Eu tenho que ficar cutucando o cara. E olha que ele... Esse jogo do Corinthians ele não cochilava. Não, mas do Palmeiras ele se interessa muito também. Fica secando, né? Mas deixa ele dormir, prof. E eu acho que esse caso dos pênaltis que a gente vai falar daqui a pouco, você viu como uma cortina de fumaça para qualidade abaixo do que eu pelo menos esperava. O Eugênio nem esperava. O Eugênio falou que Palmeiras e Flamengo é sempre uma decepção. Eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Acho que o Flamengo foi inteligente naquela altura do jogo, com todos os problemas que teve, acabou ganhando do Palmeiras, meio que usando as armas que são do Palmeiras, né? Essa coisa da dependência do Estevão, acho que houve uma recaída. O Palmeiras, em algumas partidas anteriores, tinha apresentado alternativas a isso, que não conseguiu apresentar ontem. E no fim, uma vitória justa. Eu acho que o Flamengo, por todos os problemas que teve, eu só não concordo na fala do Felipe Luiz com esse obviamente. Eu não acho que foi obviamente pênalti em cima do Arrascaeta. Eu acho que pode ser pênalti em cima do Arrascaeta. É uma situação diferente. Se você fala pode, você já está admitindo. Então vamos entrar nos pênaltis? Pode não é obviamente. Então, obviamente do jogo, Roberto. Antes disso, então, o professor já se adiantou. O Eugênio não falou do jogo ainda. O pênalti faz parte do jogo, da história do jogo. Então, peraí. Então o Eugênio reclamou. Parece um fórum aqui. A reclamação do Eugênio foi acatada. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Vamos, o professor está ansioso para falar dos pênaltis. Eu estou. Você que está nos assistindo também está. Eu também estou. Mas o Eugênio falou, quero falar antes do jogo. Sua solicitação foi acatada pelo Muito júri. Obrigado. Não sei se eu falei errado, então vai lá. Primeiro, Abel, você quer botar fogo na história aqui. Calma. Não quero botar fogo nada. Não, Botafogo é outro. Vamos jogar ainda não jogou, Botafogo essa Vou lembrar rodada. uma música que o professor vai saber me dizer, inclusive quem é o compositor, que ele gosta muito de música. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo mais. Mas quem gravou foi Elis Regina, maravilhosamente. Aprendendo a jogar. O Felipe Luiz é um técnico muito jovem, né? E ele tem sofrido muitas críticas recentemente. E ele veio ontem para um jogo aqui no Allianz contra o líder do campeonato, um time que vinha numa sequência muito boa, de grandes atuações, grandes resultados, e chegou com pinta de favorito. E aí ele aprendeu a jogar esse jogo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Já te digo quem é o autor aqui. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que normalmente é no Maracanã agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira. Vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras. E no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo. Porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o jogo e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi, vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote
na hora certa, mas acima de Você tudo... aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? Muita gente, a gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário, com ele, com problemas na equipe dele também. E como é que ele ia montar esse time, ele conseguiu entender e sair com a vitória. Então, ponto para ele. Então, posso te mas falar eu quero uma um coisa? espetáculo, eu quero um show. Peraí, o que dá para fazer diante do que tem? É isso aqui. Em cima da sua análise, muito boa como sempre, vou te falar o seguinte. Ele vai ter vezes, vai acontecer dele adotar a mesma estratégia em jogos parecidos ou em outros jogos e dar errado. E aí vão reclamar, alguns rubro-negros corneteiros vão falar, jogou, não sei o quê, blá. Como deu certo? Estão todos felizes, comemorando. Tá legal, hein? Ganhamos do Palmeiras, não é assim? Mas assim. a música diz o que eu falei aqui? Vivendo e aprendendo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Mas ele volta do intervalo já com a mudança do Michael no lugar do Cebolinha, né? Que não estava bem também. E o Michael, ele dá um pouco mais dessa presença do que o Cebolinha deu ontem. Eu acho que o Palmeiras, sem o Richard Rios, ele perde muito, porque ele entra com o Martínez e o Lucas Evangelista por dentro, que não são jogadores com essa característica do Rios, que vai se apresentar mais, que vai encontrar um passe, que vai quebrar linhas, que tem um chute muito bom de fora da área. E aí ele, sem o Rios, ele não entra com o Maurício e ele não entra com o Veiga. Eu acho que o Abel também ele perdeu muito do que ele poderia ter desse setor de meio de campo. Por isso que o Everton apostava muito nessa bola longa para o Vitor Roque. Bola longa no Vitor Roque. Então eu não gostei muito dessa movimentação que ficou o Palmeiras. Com o Mike dobrando pela direita, por dentro o Martínez e o Evangelista. E aí o Piquerez, que ontem participou mais do jogo do que o lado direito... Eu acho que ele poderia ter entrado ou com o Veiga ou com o Maurício, já que ele não tinha o Rios. Né, do Palmeiras, né? O Giai fica como um terceiro zagueiro e o Piquerez vira o ala pela esquerda. Eu acho que funciona, mas faltou essa associação por dentro. Faltou. Sem Rios, sem Maurício. Mas eu acho que muito também pelo bloqueio Veiga, que o Flamengo propôs ali. O Flamengo não deu esse espaço. Espaço que o Palmeiras deu no lance do pênalti do Arrascaeta. É um lance que o Diniz assinaria. Por quê? O Flamengo tem uma troca de passe que vai até o Rossi apertado dá um passe para o Danilo, que já tinha entrado, quase na bandeirinha de escanteio, e ali começa a construção do jogo. O Flamengo consegue sair, o Danilo, a bola vai para o Ortiz conduz e toca no Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo recebe essa bola no meio de campo, tem um buraco no Palmeiras. Peraí, posso estar enganado. O Luiz Araújo, quando recebe a bola, ele está marcado de perto pelo Gustavo Gomes, só que ele faz uma jogada individual e dá uma volta então, quando Gustavo Gomes. Não quando é ele isso? recebe a bola, ele não está marcado pelo Gustavo Gomes, não. Gustavo Gomes chega. O Gustavo Gomes percebe que ele está sozinho e sai para marcar. Aí ele contorna ele dá uma volta. E acha o passe pro Arrascaeta. E aí, naquele momento, não tinha mais o Gustavo Gomes. No lance do pênalti. Aí o Murilo sai e tem um choque. Isso. Mas assim, é um momento em que... Ele induz esse espaço. O Flamengo, quando recua a bola no Rossi lá atrás e sai quase da bandeirinha de escanteio, ele abre esse espaço que depois é explorado pelo Luiz Araújo no passe pro Arrascaeta. Então são questões. Ainda sobre a questão do vivendo e aprendendo a jogar, ontem, durante o jogo, o Felipe Luiz já não tinha o De La Cruz, então ele já entra com o Gerson de volante, com o Everton Araújo, que é reserva, ele perde o Gerson e ele traz o lateral direito, Varela, para ser volante. Então o Flamengo, no momento que ele ganha o jogo, ele tá com dois volantes ali, um que é reserva e outro que é improvisado. Varela e o Everton Araújo. E o Danilo entra na lateral direita. E aí, quando ele coloca, ele já não tinha mais o Cebolinha, ele tira o Luiz Araújo, passa o Michael para a direita e bota aí a grande cartada. O Ayrton Lucas, não como lateral, mas como cara avançado pela esquerda, e do Ayrton vai sair o gol. Então ele aprendeu a jogar também lidando com as peças. Ele costurou muito bem. No que tem à disposição no elenco e soube adaptar as peças a posições diferentes, e isso acabou funcionando para dar a vitória ao Flamengo. E aprender a jogar, meu caro Eugênio, também tem a ver com respeitar a fase do jogador. A fase do Felipe Luiz jogador é muito boa. Ele já ganhou uma mão cheia quando não entra com o Pedro e o time anda. Ontem, Felipe Luiz treinador. O Felipe Luiz treinador.
Ontem ele ganha de novo jogando de um jeito que não é o jogo dele. E o autor de Vivendo e Aprendendo a Jogar é surpreendentemente Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Nunca pensei. Eu pensei em Aldir Blanc, João Bosco, alguma coisa assim. Grande músico, compositor. E só para falar, Abel, a gente vai para os pênaltis. A importância mental, psicológica dessa vitória. O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa contra um Flamengo que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras e, ao contrário, né? É um sopro por Flamengo de confiança, de autoestima para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada, porque deixa o Flamengo com muito mais força mental para o que vem por aí, enquanto para o Palmeiras é aquela pancada que deixa muitas dúvidas. Caramba, será que o caminho é esse? Será que não é? E só para terminar, no Allianz, são 3 jogos, né, se não me engano, no Brasileiro. Empate com o Botafogo, derrota para o Bahia e derrota para o Flamengo. Alguma coisa acontece no Allianz. Alguma coisa acontece não é. meu coração. E pra te dar o gancho aí, Abel... Então não vamos falar dos pênaltis. Vocês não vão parar de falar. Agora... Cancela os pênaltis, porque esses dois vão falar a manhã inteira pra aqui. Te dar o gancho... Eles não querem falar Pra te dar o gancho pros pênaltis... Mas o grande clássico da rodada, você quer que a gente não fale, Abel? A gente tem que falar do jogo, Abel. Pra te dar o gancho pros pênaltis, tinha uma perguntinha aí que passou. Quem tem razão de reclamar da arbitragem? Quem estava assistindo o jogo. Por quê? Coisa irritante com aquele juiz. Erra de lá, erra de cá. Pra mim, errou de tudo que faz lá. E se o Real Madrid não teve pênalti nenhum. Nenhum pênalti no jogo, pô. Então vamos lá. Primeiro, o pênalti da mão no Varela. Pode colocar a imagem aí? Porque é o seguinte, o árbitro, ele deu o pênalti no campo. Na hora ali, o Facundo Torres faz o cruzamento ou o chute. Olha lá o juizão. Marcou pênalti. Foi chamado pelo VAR. Foi chamado para analisar a imagem no vídeo. Foi analisar. E as imagens que a transmissão mostrou não provaram nada. Se alguém acha que provou, se foi dentro ou fora da área. Era essa a dúvida. Não provaram nada. Então o árbitro Ramon Abate Abel acertou ao manter a marcação de campo. Se as imagens não são conclusivas, o VAR não deveria nem ter chamado, porque chamou. A imagem não prova se foi dentro ou fora da área. Na minha opinião, ele acertou ao manter a marcação dele. O professor discorda. Então, quero ver os seus argumentos. Não, mas o VAR, ele entende que foi dentro. Depois, no áudio, nos áudios do VAR... Ele entende que foi dentro da área? Nos áudios do VAR... Por que ele chamou, Mari? Não, então, depois ele fala, quero que você venha olhar, porque, né, a gente entende ali que foi linha, mas... Vamos te dar essa possibilidade de você olhar para você ver de fato se foi ou não. Você concorda que se eles acham que foi dentro, eles não precisavam ter chamado. Ele já deu o pênalti no campo. Depois tem uma imagem ali por baixo que parece que... Pouco, né? Professor, ele errou ao manter o pênalti? Está muito intervencionista esse VAR. Primeiro, eu acho que o VAR no caso aí o árbitro marcou, professor. Então, mas o VAR... confirmou. O VAR erra ao chamar alguma coisa que no fim ele concorda. E eu acho que o árbitro errou. Eu não vejo dentro da área. Não tem como provar que o cara está dentro da área. Como é que vai dar esse pênalti? Ué, mas não tem como provar que foi fora. Ele, na hora, achou que foi dentro. Dentro ou fora, mas o pé tá fora, tá tudo fora aí. Não dá pra ter certeza. Não, ele estava dentro e aí não dá pra ter certeza que não dá pra ter certeza. Então, mas na hora o árbitro, o lance é muito rápido, ele achou que foi dentro. Mas por que ele achou que foi dentro? Não vou condenar. Porque o jogador estava dentro da área e ele pula e cai fora. Da área. Ele está saltando para fora da área. Peraí, você tem certeza que está fora? O braço, então, não tem como estar dentro. Você tem certeza que estava fora? E você tem certeza que está dentro? Mas o juiz, na hora, achou que foi dentro, por isso que ele deu pênalti. Ele errou? Eu não condeno o árbitro pela marcação, também não acho que em nenhum momento não saía pênalti. Não é pênalti? Não foi mão? Não foi dentro. Mas como? Você tem certeza? Não foi, você tem certeza que foi dentro? Então, mas o juiz na hora achou que foi dentro. Mas para dar, você tem que estar... Se assistindo a replays com câmera lenta, com a imagem parada, não dá para ver se foi dentro ou fora, você quer condenar o árbitro que com o lance correndo em velocidade, ele achou que foi dentro? Você quer condenar? Para dar pênalti, ao contrário. Para dar pênalti, você tem que ter certeza que está dentro. Senão, você não dá o pênalti. Mas na hora ele achou que foi dentro.
Eu acho que ele marca e olhando as imagens, a imagem que o VAR apresenta para ele tem certeza que foi dentro. A partir das imagens, pior ainda. Não, ele não é a partir das imagens, porque ele marca no campo. Depois ele olha na imagem e ele continua com a mesma opinião. Então, mas se ele olha na imagem, é sinal que ele viu na imagem que foi dentro. Eu não vi que foi dentro. Você tem certeza que foi fora? Dentro. Não, mas também não tenho certeza que foi dentro. Então, mas pode ser dentro. Na dúvida, não dou pênalti. Pode ser dentro. Pode ser dentro ou pode ser fora. Então. Não, mas essa é a sua dúvida. Ele não teve dúvida. Ele não teve. Mas eu acho que ele está muito certo sobre uma coisa que ninguém ele tá não certo. teve dúvida e quando o chamaram para ver as imagens não tiraram. Mas baseado em que ele não tem dúvida? Baseado que o cara está dentro da área. Quem que tá dentro? O Varela não estava dentro da área? Olha lá. Ele tá saindo. Na hora do lance pode ser que ele tenha saído. O braço, então, eu acho que tá bem fora. Ele salta dentro da área e ele cai fora da área. No meio do caminho ele toca na bola. É isso. Eu acho então muito é isso. difícil. Eugênio resumiu. Fale no ar. Não, mas aí não dá para precisar. Não, repita o que você falou. Quando ele salta, o pé dele tá dentro da área. Tá dentro da área, olha lá. Beleza, ele pula. Ele não tá nesse momento que toca, não dá para dizer se ele tá dentro ou fora. Lu, volta aí, Lu, nossa diretora. Porque quando ele cai fora da área. Olha o pé dele, ele não tá na linha, ele tá muito dentro. Ele tá dentro, mas olha quando ele cai. Ele tá muito dentro. Olha quando ele cai. Mas não é quando a bola bate. No meio do caminho, não dá para dizer se ele tá dentro ou fora. Olha, quando ele cai fora. A arbitragem tem cometido muitos erros. O jogo tinha que ter uma câmera por trás, naquela direção, para você ter a certeza. Mas nesse lance não dá para condenar o árbitro, na minha opinião. Ele acertou ao manter a marcação dele. Acertou muito. Na minha opinião, o professor pensa diferente. Eu não sei de onde ele tirou toda essa certeza para dar esse pênalti. E eu também não sei de onde você tem tanta certeza para dizer que não foi pênalti. Não, eu não estou dizendo que não foi pênalti. Eu estou dizendo... Então? Eu estou dizendo que para dar um pênalti, você tem que ter certeza que está dentro. Não essa história de que talvez esteja fora. Olha, tem que estar muito certo de que o cara esteja dentro. Você viu o lance? Ele não está dentro. Olha lá, ele está muito dentro. Não, aí ele está muito dentro antes da bola bater. Diriam os antigos que é penalidade máxima, não tem isso? Então a penalidade máxima... O Simon tem uma frase que em grandes jogos... Até o pipoqueiro do lado de fora do estádio tem que ter visto o pênalti. Não é o caso. Então vamos lá, votação rápida. Abel Neto, para você, foi pênalti? Ele acertou? Para mim, sim. Professor Celso? Não. Não. Mari Pereira? Não, eu não tô nem que sim, nem que não. Eu não condeno o árbitro. Mari Pereira está em cima do muro. Mas se é você lá... Chama ela de Eu estou mais feliz com a opinião do professor que da Mari. A Mari está em cima do muro. Você viu? Mari, sim ou não? Eu marco o pênalti. Mari, sim. Eu pressionei. Mas marca assim meio. Não, eu marco. Não pressione a Mari. Ela falou sim. No fim, põe lá. Tá bom, vai, cobra essa droga. Livre e espontânea pressão, ela votou no sim. Eugênio Leal, sim ou não? A minha impressão é de que tá fora da área quando o braço dele bate na bola. Então, pra você, não? Pra mim não foi pênalti. Não, mas assim, pra mim ele errou, mas não dá pra condenar, porque... Não, eu não condeno de jeito nenhum. Não dá pra ter 100% de certeza, mas eu não marcaria. Ok. Se a ferramenta que está lá para ajudá-lo não consegue ajudá-lo, porque também não é precisa, não tem esse passo a mais, né? De uma câmera do alto para traçar essa linha. Tem uma câmera de trás... Mas a câmera sobre isso. A câmera que o VAR oferece para ele... que é atrás do outro gol, que ela não é usada para tirar a dúvida do VAR. Não, a do vídeo. Que ia ajudar? A do vídeo. Sim. Ia ajudar a câmera longe? Sim, porque a câmera longe tem zoom. No ângulo, né? A dos áudios do VAR, ela mostra um pé dentro ali. Então, o que eu acho então eu vou fazer uma outra pergunta para ver se a gente vai chegar num consenso aqui. Vamos. Talvez sim. Todos concordam e chegam à conclusão que é um lance dificílimo para condenarmos o árbitro? Por isso que eu não condeno. Eu voto sim. Você vota sim? Você certeza. vota sim ou não? Voto sim, é difícil. E você, professor? É um lance dificílimo. Eu não estou condenando, mas justamente por ser dificílimo, é que ele está sozinho nessa história. Não está sozinho, não. A certeza dele é uma certeza que só ele tem. Ninguém tem essa certeza. Você mas tem na hora ele tem que decidir se ele dá ou não, professor. Não é na hora. Ele vai ficar pensando, peraí, não é eu achei que foi pênalti, mas pode ser que esteja 1 milímetro para fora. Não é na hora. Ele tem que pensar na hora, não professor. É na hora. Se ele não é na hora? Que hora é? É na hora que ele vê uma imagem não conclusiva, ele tem que manter. Mas a regra diz, ele tem que manter. Se a imagem não mudou a opinião dele, tem que manter. Se tivesse que manter, ninguém voltava atrás.
Ué. Ele pode voltar atrás. Se a imagem não deu a certeza que Onde é que está escrito que ele não tem que manter a imagem. Ele não tem que manter. Se a imagem não mostrou que ele estava errado, ele não tem que manter o que ele decidiu no campo? Ele pode olhar e falar, por essa imagem já não tenho tanta certeza como eu tive na hora. Ué. Não, a imagem não diz que ele estava errado. O que impede? A imagem também não diz que ele está certo. Não, discordo de você. Não diz que ele está certo. Discordo de você. Então, mas ele pode mudar olhando a imagem. Quem é que diz? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o time do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Eu avisei aqui semana passada, né, que o Allianz Parque é o salão de festa, é a casa de festa do time do Flamengo. O Flamengo, quando vai lá, se for para jogar, se não tiver medo, é sim o salão de festa. O Flamengo sempre, né, na maioria das vezes, sai com pontos, com os 3 pontos de lá, e dessa vez não foi diferente. A gente viu aí, né, os caras ainda tentaram arrumar um pênalti ali para eles, mas não teve jeito. O Rossi foi lá, desestabilizou, trocou o cartão amarelo por uma defesa de pênalti, defendeu o pênalti, desestabilizou totalmente o time do Palmeiras e não teve outro. No segundo tempo, teve um pênalti para o time do Flamengo e a Arrascaeta mostrou como é que se bate um pênalti da forma correta, abrindo o placar. E depois, quase no final da partida, veio o Ayrton Lucas, bastante criticado, né? Veio da reserva e fez o gol da vitória do time do Mengão. Flamengo que venceu por 2-0, agora vê uma vantagem que era de 4 pontos, que uma vitória do Palmeiras aumentaria para 7, diminuir para 1 ponto. Aonde o Palmeiras é o líder ainda com 22, só que o Flamengo está na busca implacável, tem 21, né? E fica ali a 1 ponto. Uma vitória do Flamengo e uma derrota, ou até mesmo um empate do Palmeiras, pode sim dar ali a liderança para o time do Mengão no próximo jogo, que já é contra, né? Falando de brasileiro, contra o time do Fortaleza, né? E lembrando, para a gente ressaltar aqui, que o próximo jogo do time do Palmeiras é contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado, com 20 pontos, então, lá no Mineirão. Então, a próxima rodada pode sim dar aí a liderança do Campeonato Brasileiro para o time do Mengão. Se a gente for ali fazer aí um exemplo, o Flamengo vai jogar em casa contra o time do Fortaleza, provavelmente uma vitória do Flamengo, e o Palmeiras vai jogar contra o time do Cruzeiro no Mineirão, provavelmente a vitória do Cruzeiro. Então a gente pode, né, ver aí que o Flamengo está praticamente ali assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo, né, é só no domingo contra o time do Fortaleza. Na quarta-feira já tem o jogo contra o Deportivo Táchira, né, jogo válido pela Libertadores. Mas o que é que vocês acharam dessa partida de ontem contra o time do Palmeiras dentro do salão de festa do Flamengo em São Paulo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!